quem quiser. Aleluia. Porque naquele tempo, o maná descia do céu e aquele que tinha fome ia lá catar. Eram vários grãozinhos que caíam na terra, diziam que tinham gosto de mel, favo de mel, alguma coisa do tipo. Mas para você comer, você tinha que ir lá fazer a ação de catar, coletar lá, juntar. E a palavra do Senhor é da mesma maneira. Você só se alimenta dela se você mastigar ela, degustar ela. Não adianta você ouvir a Bíblia toda se você não meditar, se você não pôr, peraí, o que está escrito nessa palavra? Como é que está dizendo aqui? Como é que é isso aqui? Você não vai entender, não vai ficar cagado. Aleluia. E você vai chegar em casa e não vai nem lembrar se alguém te perguntar o que foi pregado lá na igreja. É uma verdade. Tenta fazer isso com você algum dia. No dia seguinte você fala assim, qual foi a palavra que foi pregada ontem? Aí você vai saber se você ouviu e se alimentou. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo Êxodo capítulo 15. Aqueles que vão me acompanhar, vou estar lendo alguns versículos. E essa palavra foi confirmada aqui desde o começo do culto, através das oportunidades, através dos louvores. E está escrito assim, vamos ler aqui até o 3, diz assim, ó. Então, aleluia, deixa eu ver se é no começo mesmo. Vamos no começo mesmo, eu ia ler só o 2 e o 3, mas vamos no começo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Todo mundo junto comigo, igreja? O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, mas aqui na Bíblia está com um tom diferente, assim, ó. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Não sei porque varão no lugar do nome fica mais intensa a palavra, né? Amém, igreja? Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido e amado, eis aí a tua palavra, um alimento vivo, Senhor, que será agora, Pai, particionado para cada um que quiser se alimentar, meu Deus. Pai, eu sei que não é por força nem violência, mas a tua palavra, ela é disseminada, Pai, e só, Pai, usufrui dela quem quiser, meu Pai, porque o Senhor é bom, mas que todos venham, Pai, ouvir, se alimentar, ter um crescimento espiritual e ter, Senhor, Pai, as suas dúvidas sanadas do que é que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai, eu te peço que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo agindo em mim, ó Pai, para assim, Pai, fazer juízo à tua palavra para o teu povo, ó Pai. Porque eu mesmo, Senhor, não tenho nada de mim para apresentar, mas através do teu Espírito Santo, ó Pai, eu sei que nós podemos fazer tudo aquilo que somos direcionados por Ti, meu Pai. Então, Deus, sinta-se bem à vontade nesta noite, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor, podem sentar glorificando. Deus é bom, igreja. Deus é muito bom. Eu estava lendo essa palavra hoje e pedindo a Deus, né, para revelar o oculto escondido. Eu quero dizer, igreja, que nos dias de hoje, muitas igrejas estão frias. Muitas igrejas já não dão mais glória. Muitas igrejas já não buscam o Senhor como se deve. Há um bom tempo atrás, igreja, o povo estava todos reunidos numa só vontade. Quando se falava assim, tem uma vigília ali, o povo corria para ir. E as vigílias eram cheias. Você via o poder de Deus em ação. Quando se falava, vamos subir o monte, já tinha uma galera preparada. Quando você falava em algum propósito, o povo já estava jejuando, já estava
O povo de Deus já não ora como se orava antes. O povo de Deus já não jejua como jejuava antes. E quando se chama alguém para propósito, alguns, vou falar assim, que até finge que faz, mas não faz. Quando se entra num propósito de oração, vamos orar, as pessoas não oram. E quando se fala isso aqui na igreja, estou dando exemplo aqui agora, quando o pastor ou o líder vai chamar o povo, igreja, vamos nos reunir para orar e jejuar por um propósito, é porque Deus tem algo grandioso para fazer em nossas vidas. Mas se eu não acreditar, quem não vai receber sou eu. Porque Deus, Ele é fiel. Quando somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel para conosco também. Deus, Ele mostra isso em toda a sua palavra, em toda a sua fidelidade, aleluia. Aonde o povo caiu foi porque não acreditou na soberania de Deus e no poder de Deus. Mas quando aqueles aqui que foram fiéis, eles foram vitoriosos em guerras que, vamos falar assim, seria impossível ter vitória. Quantas guerras o povo de Deus venceu sem levantar uma espada? Quantas vitórias o povo de Deus teve sem fazer nada? E a palavra aqui vai dizer, aleluia, que o povo, aleluia, no verso 2 diz assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Aqui eles estão falando sobre um acontecimento que todos já conhecem, ao qual o povo foi, ali saiu das garras do Egito, e ao atravessar o Mar Vermelho, eles foram livres da caçada dos egípcios. Porque quando estavam eles aqui ainda, aqui no capítulo 14, por exemplo, no verso 15, vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus, Ele falou algo, aleluia, tenha ação, faça alguma coisa, e vocês vão ser livres, vocês vão ser libertos da prisão do Egito. E ali, aleluia, eles estavam ali de frente ao mar, e aquele povo do Egito estava vindo, seus carros e seus cavaleiros, e quando eles viram aquela multidão, eles acharam, agora vai ser o nosso fim. Eu quero dizer, igreja, que no meio deste povo, que estava de frente ao mar, muitos já tinham perdido suas esperanças, porque eles acharam que iriam ser mortos naquele momento. Mas, aleluia, existia também um povo no meio desse povo, que acreditava que Jesus, aleluia, que Deus na época, né? Ali eles ainda não conheciam o Filho de Deus, eles só clamavam o nome do Pai. E ali eles falando ali que Deus tirou eles do Egito para morrer naquele lugar, mas aqueles que confiavam no Senhor naquele lugar, estavam já clamando a Deus, meu Pai, o que faremos nós? Seremos mortos por esses egípcios? Estamos aqui, Pai, diante da Tua vontade. E Deus falou para Moisés, está clamando a mim, diz ao povo que marche. E ali eles começaram a marchar, e Moisés foi lá e tocou naquelas águas, e aquele mar se abriu, e aquele povo atravessou, igreja. Eu quero dizer, igreja, que nós estamos vivendo hoje em tempos difíceis. Hoje, qualquer coisa que acontece na mídia, nós já estamos nos desesperando. Se falar aí que vai ter raios do sol, que vai desligar todos os eletrônicos na terra, e que a sua conta bancária vai ser travada, e um monte de coisa que vai acontecer, as pessoas já estão limpando as contas bancárias, para quem tem, né? Infelizmente, ô glória, receba em nome de Jesus, aleluia. Mas então, as pessoas já estão até fazendo estoque de papel higiênico, de alimentos enlatados e coisas do tipo, igreja, pensando que a qualquer momento o céu pode se fechar, acontecer alguma coisa catastrófica e você tem que ficar ali, dentro da tua casa fechada sem poder sair para a rua. Já estão se fazendo isso por aí. Se pesquisar, vai ver que tem aí bunkers, lugares enterrados, que já tem muita coisa guardada. Eu estava vendo alguma coisa aí sobre um lugar que tem tanta
para alimentar o mundo inteiro. Mas esse povo não conhece o nosso Deus. Sabe por quê? Porque este povo está colocando ali a sua força no seu próprio braço. Eles estão falando, isso tudo vai acontecer, mas eu já estou com o meu guardado. Isso tudo vai acontecer, mas eu já estou protegido. Isso tudo vai acontecer. Nós não somos assim. Nós somos, como diz a palavra, que naquele grande dia seremos guardados por Deus. Nós seremos livres dessas coisas, mas se formos fiéis ao Senhor, se fizermos a vontade do Pai, aleluia, isso não vai ser para qualquer um que pensa que está fazendo a vontade de Deus, não, mas é para aquele que jejua, é para aquele que ora, é para aquele que busca, é para aquele que faz a vontade de Deus, igreja. E não é difícil fazer isso não, sabia? Não é difícil clamar ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Você quer ver? Você dentro da tua casa, você tem muitos afazeres, né? As mulheres, por exemplo, acorda, arruma a sua casa, cuida das crianças, lava a louça e faz as outras coisas que tem dentro do lar. Mas enquanto você lava a louça com as mãos, a sua mente, a sua boca pode glorificar ao Senhor. Se você não tem condição de ler porque está lavando ali as louças, você pode louvar ao Senhor com a sua boca. E aí você vai glorificar ao Senhor. Em algum momento do teu dia, você tem algum momento ali que você pode, eu vou dedicar essas horas a Deus em jejum. E durante esse momento que você não vai comer nada, você louva, você lê a palavra de Deus. Em algum momento, se você não consegue, bota lá ó, aberto na sua frente, ou bota um louvor se não sabe cantar, né? Tem muita gente igual eu que tropeça às vezes na letra do louvor. Bota lá o rádio para tocar, o celular para tocar, mas igreja, faça da tua casa um templo de adoração. Faça da tua casa, aleluia, um lugar bom para se estar. Eu quero dizer aqui, quem é que não gosta de estar na igreja? Aleluia, todos nós gostamos de estar aqui, porque sabemos que daqui nós nos alimentamos, nós ouvimos palavras de salvação e vida eterna, aleluia, e assim nós vamos buscando ao Senhor como se deve. Mas não é só aqui na casa do Senhor que se busca. Não é que dizem aí, por exemplo, educação você traz de casa? Não é assim que fala? É a mesma coisa. Você tem que ler, buscar ao Senhor na sua casa, porque se na tua casa não for um templo de adoração ao Senhor, como é que você vai conseguir agradar a Deus aqui na igreja? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar aos irmãos o que está no meu coração. Eu quero dizer, igreja, que a alegria do Senhor em nossas vidas não é simplesmente quando estamos com irmãos que está fazendo a mesma coisa buscando a Deus, mas também na nossa casa, no nosso meio familiar. Por quê? Se você na tua casa está em pé de guerra, todos os dias lá, 24 horas quase, né? Mas saiu da tua casa para adorar a Deus, achando que Deus não está vendo o que você está fazendo na tua casa, você está mentindo para você mesmo. Você está negando a palavra que diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. E o que Deus está colocando no meu coração aqui é que a santidade, a educação, como eu estava falando, a santidade tem que vir de casa. Você não tem que ser santo aqui na igreja, não. Você tem que ser santo em todos os lugares que você estiver. Você já deve ter ouvido o que eu vou falar agora. Tem gente que só é crente dentro da igreja. Teve uns hinos aí no passado, né? Que a criança falava, mamãe, vamos morar na igreja. Porque na igreja, né? Tá falando só do papai, meu Deus. Mas tem mamãe também que dá mole aí. Então, vai falar lá, mamãe, vamos morar na igreja, porque na igreja papai é bom, na igreja papai é carinhoso, na igreja papai é isso, papai é aquilo. Não tem um louvor aí? O corinho, se eu não me engano, né? Também teve uma história aí que acho que foi o pastor que contou aqui, que eu já ouvi essa história antes, que vai falar de uma mulher que ela era a melhor obreira da casa do Senhor. Tudo que chamava ela para fazer, ela fazia. Só que quando o pastor foi na casa daquela mulher ver como era a casa daquela mulher, ele se desesperou. Como é que uma mulher é perfeita na casa de Deus, mas na sua casa ela não tem nada de perfeito?
não cuida da sua casa, não cuida dos seus filhos, não cuida do seu marido. Então, igreja, isso não é só para homem, não é só para mulher, é para todos nós. Nós não temos que ser aqui na igreja de fachada, nós temos que ser lá fora, o que somos aqui dentro temos que ser lá fora, temos que ser no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, porque Deus, aleluia, Ele não é Deus de horas, Ele é Deus completo, é 24 horas por dia. E Deus, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Se você, 23 horas do seu dia, fez tudo que é certinho, mas naquela última hora para completar 24, não tem ninguém olhando, está de noite, está escuro, não tem ninguém perto, agora eu vou fazer o que não presta. Deus está vendo ali, o seu dia todo já foi arrumado. Porque se você morrer naquele momento ali, você vai para o inferno. Porque a palavra de Deus, aleluia, Ele fala, aquele que está de pé, continue de pé, permaneça de pé, cuidado para não cair. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que faz iniquidade, que peca em todo o tempo. Eu não estou dizendo das vezes que acontece da gente errar por um impulso qualquer mediante algo que acontece. Nós estamos sujeitos a isso. Né? Tem gente que quando bate o dedinho do pé, em vez de falar glória a Deus, grita uma palavra desse tamanho aqui que não agrada a Deus. E aquele que está vendo vai falar lá, o crente xingando, lá, falando palavrão, né? E também aos tratamentos dos outros. O crente, aleluia, como eu disse, nós somos seres humanos, igreja. Nós somos falhos, nós erramos. Mas Deus, Ele está à procura de um coração arrependido, de um coração que sabe, até reconhece que é pecador e falho, mas que ele tem a consciência de melhorar. Ai, eu errei, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai, eu falei o que não devia, meu Deus, eu deixei de fazer o que tinha que fazer, porque a palavra de Deus fala que pecado não é só o que você faz, é também o que você deixa de fazer. Lá em Tiago vai falar, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então veja que a vida de um cristão, muitas das vezes pode ser uma vida de aleluia, glória a Deus. Pode ser uma vida de renúncia. Muitas das vezes renunciar nossas próprias vontades. Muitas vezes renunciar os nossos desejos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é esperança e salvação nele. E quando nós temos tudo isso em Deus, nós já não vivemos como nós queremos, mas vivemos como Deus quer. Eu quero dizer, igreja, que para você servir a Deus, você não vai simplesmente largar esse mundo todo, como diz a palavra, porque nós estamos vivendo no meio de um povo pecaminoso, no meio de um povo que erra todo o tempo, porque senão, como o apóstolo fala, né, para não andar com eles, nós teríamos que sair deste mundo. Mas enquanto estamos nesse mundo, pode acontecer, não estou falando que vai ou que tem que acontecer. Nós nos entristecemos com as coisas que acontecem nesse mundo. Nós nos entristecemos, por exemplo, o presbítero falou aqui sobre os crentes da mídia, que eram crentes, depois ali se erraram e foram para, né, o outro lado, vamos falar assim. Nós nos revoltamos com isso, eu me revolto com isso. Por quê? Porque eu penso, eu conheço Deus da forma que eu conheço. E ainda que o mundo se exploda, vamos falar assim, eu não vou largar esse Deus por nada. Se Deus me perdoe, não é o que eu estou falando e nem quero que isso aconteça na minha vida, mas porque eu sei que a dor vai ser grande. Mas ainda que Deus faça na minha vida como fez na vida de Jó, eu tenho que ser como Jó foi. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero explicar para a igreja. Nós temos que ser como Jó foi. O mundo dele todo caiu. O mundo todo dele desmoronou. Todo mundo ali, os seus entes queridos morreram. Toda a sua riqueza foram tirada dele. Até a sua saúde foi tirada dele. Pensa bem, igreja. Mas ele não negou a Deus.
Ele mostrou a fidelidade que ele tinha em Deus. Então, o que eu quero trazer aqui, igreja, ainda que você perca o teu emprego, ainda que você perca a sua saúde, ainda que você perca um ente querido, ainda que a tua própria família venha blasfemar contra você, porque o que a mulher de Jó falou com ele, amaldiçoa esse Deus e morre, para mim foi uma grande blasfêmia, vou falar assim, porque ele falou, tu é uma louca, mulher, tu é uma louca, aleluia, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, se Ele me deu, Ele mesmo tomou, bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer, igreja, que ainda que você possa ser mergulhado até o mais profundo do inferno, se você crê em Deus, Deus vai te tirar de lá. Se você descer no lamaçal, Deus pode te limpar e fazer você mais branco do que a neve. Veja como foi com Jonas. Por uma desobediência direta a Deus, foi jogada no mar, o grande peixe o engoliu, e ele mesmo fala, eu desci até o mais profundo do inferno. Estava ele no ventre de um peixe, no fundo do mar, não sei quão tão profundo ele desceu. Imagina qual era a salvação deste homem. Eu quero que a igreja entenda que para Jonas não tinha salvação. O que restava para ele era ser digerido ali pelo ventre do peixe. Mas ele, aleluia, clamou ao Senhor. Eu quero dizer que não importa o problema que você está passando agora, não importa a dificuldade, não importa nada do que você está passando agora, importa é você ser fiel a Deus, porque se você for fiel a Deus, aleluia, naquele grande dia, Ele vai falar assim, ó, vinde, bendito do meu Pai, para o descanso eterno que vos está preparado. Igreja, por outro lado, eu quero dizer que será muito triste, presbítero Daniel, quando Jesus falar para uma multidão desse jeito, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. A palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos mostrar que estes, a qual ele disse, apartai-vos de mim, eram homens e mulheres que se diziam crente. Por quê? Porque ali falou, Senhor, não profetizamos no teu nome, não cantamos, não louvamos no teu nome, não fizemos a tua vontade. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Sabe por quê, igreja? Quando adoramos a Deus, tem que ser com verdade. Quando buscamos ao Senhor, tem que ser na verdade. Quando fazemos alguma coisa para o Senhor, tem que ser na verdade. O Senhor, aleluia, Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu estou 2 horas na igreja, ali eu vou adorar a Deus 100%. Saiu da igreja, você vai adorar as coisas desse mundo. Está errado. Deus não vai permitir isso. E vou dizer mais. Aquele que está adorando 2 senhores, a palavra vai nos falar, Deus vai falar para você, antes você seja quente ou você seja frio. O que Deus quer falar com isso? É melhor que você não me busque, sabendo que você já vai estar perdido, do que você estar me buscando e fazendo a vontade do capiroto. Vou falar logo assim. Porque se você estiver morno, como diz a palavra em Apocalipse, antes sejais quente ou frio. Porque se você for morno, Deus vai vomitar da boca dele. Pensa bem nisso que eu estou falando, igreja. Deus está me incomodando aqui para falar isso, porque muitas das vezes nós não sabemos se estamos, aleluia, agradando somente ao Senhor. Eu quero dizer que se você, aleluia, microfone está repreendido em nome de Jesus, se converta. Está falhando aqui? Porque o que eu tenho para falar aqui é muito importante, igreja. Você não adora a Deus só algumas horas por dia.
Você tem que adorar a Deus 24 horas por dia. Se você está adorando Deus só em algum momento e no outro você está fazendo as coisas que o mundo gosta, você está adorando a dois deuses. Nem as suas próprias vontades pode ser maior do que a vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer algo tão tremendo. Se você adorar o teu filho mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Pensa nisso. Um filho que saiu do ventre da sua esposa ali, seu filho, que você pegou pequenininho, que você aprendeu a amar, igual o presbítero falou, agora ele ama a criança. Mas pensa, você seria capaz de pegar o seu filho e entregar ele como Abraão entregou? É duro. Mas se você amar o teu filho mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Se você amar a tua esposa, ou a esposa amar o seu esposo, mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Eu quero dizer, igreja, que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Mas quando você ama a tua esposa, você está cumprindo a palavra e está glorificando o nome de Deus. Quando você ama o teu filho, você está glorificando o nome de Deus, porque é a palavra que diz para você cuidar dos seus. Quando você ama a sua mãe, mas nunca mais do que a Deus. Primeira coisa na tua vida é Deus. Se Deus falar com você, faça. Ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus, porque tem muitos falsos profetas aí no mundo que estão enganando a muitos, e diz a palavra que, se possível, enganará até os escolhidos. Então, tudo que você ouvir, Espírito Santo, meu Deus, Jesus, me revela, isso é da tua parte, é o Senhor que está falando comigo. Se Deus mandar, faça. Porque quando Deus manda, Ele garante. Deus em primeiro lugar, igreja. A tua família você vai amar depois de Deus. Tudo primeiro é Deus. Eu não estou dizendo que a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho está morrendo em casa, você vai largar ele morrendo em casa para vir para a igreja, não. Deus é em primeiro lugar, não importa onde você esteja. Na tua casa você adora a Deus em primeiro lugar. No teu trabalho você adora a Deus em primeiro lugar. Na rua você adora a Deus em primeiro lugar. Tudo é Deus em primeiro lugar. Porque a palavra vai dizer que a verdadeira religião é ajudar os pobres e as viúvas em seu momento de desespero. Então entenda, a religião é Deus, que Deus nos ensina é amar acima de tudo. E a felicidade que você alcança fazendo isso também é grandiosa. Eu quero dizer, Deus está me falando ao meu coração já há algum tempo com relação à felicidade no meio dos seus. Eu vou tentar fazer uma pergunta, ninguém precisa me responder, mas eu quero fazer uma pergunta. Você tem sido feliz dentro da tua casa? Ou você está vivendo um desespero dentro da tua casa? Porque quando você ama a Deus em primeiro lugar, você faz a tua casa também um lugar de adoração. E dentro da tua casa tem que haver amor, tem que haver alegria. Independente das dificuldades, faltou o pão, vamos louvar e glorificar a Deus. Faltou o almoço, vai ter a janta, em nome de Jesus vamos crer. E assim Deus vai suprir as necessidades. Eu quero dizer, igreja, que Deus nos chamou para coisas maiores. Só que o povo de Deus não está vivendo coisas grandiosas, porque está olhando para a dificuldade do mundo, está olhando para a perseguição, está olhando para tudo que tem vindo sobre nós. A palavra estava aqui, mostrando que Faraó e seus carros estavam vindo, para eles não tinha mais escapatória. Era o mar na sua frente, um monte do outro, um monte do outro lado. Para onde eles iam? Confiar no Senhor era a única opção. Eu ainda penso, muitos ali se desesperaram.
Mas Moisés ali, confiou no Senhor, e eu acredito que muitos outros também. Meu Deus, e aí, meu Deus? Clama a mim não, rapaz. Manda o povo marchar. E ali aquele grande povo teve vitória. Teve vitória. Porque tiveram que crer no Senhor. E Deus não quer que você seja forçado a crer nele por aquilo que acontece na tua vida, não. Ele quer que você o adore, que você o louve antes da vitória que você tem para alcançar. Começa a adorar ao Senhor antes da tua vitória. Começa a adorar ao Senhor antes da tua bênção. Começa a adorar. Nós queremos, como disse o presbítero Daniel, nós queremos filhos abençoados. Só que para mim querer um filho abençoado, eu tenho que orar pela vida dele antes. Eu tenho que entregar a vida do meu filho, da minha esposa, a minha, ao Senhor antes. Para que eu venha a ser uma bênção, primeiro eu tenho que ser uma bênção para Deus. Para que meu filho venha a ser uma bênção, eu tenho que velar pela bênção do meu filho. E tenho que ensinar ele o caminho que se deve andar. Ainda que seja difícil em muitos graus. Quando os filhos crescem e querem tomar, né? Ah, pai, eu não quero mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas se você ensinou, você está com suas mãos livres. Porque a palavra ainda vai dizer assim, que se Deus, eu quero só trazer uma referência, se Deus mandar você falar para alguém, se arrepender dos seus pecados, e se você não falar e esse alguém morrer, o sangue dele está sobre suas mãos. A mesma coisa são seus filhos. Se você não ensinar o caminho que se deve andar para o seu filho, para ele saber que se ele não andar no caminho, se desviar do caminho, ele pode morrer. Se você não fizer isso, o sangue dele está sobre suas mãos, sobre sua cabeça. Mas se você ensina ao teu filho o caminho que se deve andar, e ele se desviar do caminho, o sangue já não está sobre você. Ou como eu disse, se Deus falar, fala para aquele ali, se arrependa, se ele se arrepender e não morrer, ou se até morrer depois do arrependimento, o sangue dele já não está mais sobre a sua cabeça, porque você fez a vontade de Deus. Deus, ele é aleluia, ele é maravilhoso, igreja, ele é fiel. A única coisa que Deus aqui, ele coloca na sua palavra é que você tem que reconhecer quem é o Deus que você serve. E eu digo, igreja, a maioria não sabe quem é Deus. Se eu te perguntar aqui quem é Deus para você, qual é a resposta que vem na tua mente? Não precisa responder. Mas pensa agora por um minuto. Quem é Deus para vocês? Quem é Jesus para vocês? Quem é o Espírito Santo para vocês? O problema é que muitas das vezes estamos adorando um Deus que nós não queremos conhecer profundamente. Não queremos ter intimidade com Ele. Pensa bem num Deus que criou tudo o que você está vendo para nós. Mas tudo que foi criado deveria ser maravilhoso. Mas não é, porque o próprio povo destrói as coisas maravilhosas de Deus. E tantas leis foram criadas para que o povo viesse a se consertar. As leis, igreja, foi para mostrar os nossos erros, para que nós viéssemos a desviar do erro. Mas se tornou tão pesado a ponto do povo não conseguir se desviar. Aí Deus manda o seu filho. Pensa bem, um Deus que mandou o seu único filho para morrer por mim e por ti. E eu ainda te pergunto, você conhece Jesus? Aleluia! E após Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, trazendo o Novo Testamento, o testamento da graça, o testamento da salvação, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que o buscam. Se você, um exemplo aqui, não trabalhar, você recebe salário, não que seja caso de troca, é só um exemplo. Se você trabalhar, se você não trabalhar, você recebe salário?
E se você não buscar a Deus, você vai receber salvação? Não que seja troca, a graça é gratuita. Mas como é que você vai receber a graça de quem você não conhece? Entenda isso. A graça é um dom imerecido. Nós não merecemos a graça. Mas se eu não conheço Jesus, como é que eu vou receber a graça dele? Vamos supor que a dona Lina tem um bolo maravilhoso lá, um pudim preparado lá. Oh, glória! Mas se eu não conhecer a dona Lina, como é que eu vou saber se tem um bolo lá para mim comer? Eita glória! Deu para entender? Eu estou trazendo aqui, igreja, comparações. Comparações. Para entendermos, se você não conhece a Deus, como é que você vai ser abençoado por Deus? Se você não conhece Jesus, como é que você vai receber a graça de Jesus? Se você não conhece o Espírito Santo, como é que ele vai fazer morada em você? Se você não conhece Jesus, como é que você vai andar pelo caminho? Como é que você vai conhecer a verdade? E como é que você vai receber a vida? Então a palavra do Senhor vai falar: não aparte da tua boca o livro desta lei. Leia, medite de dia e de noite, porque nela contém palavras de salvação e vida eterna. Aqui você vai conhecer a Deus. Aqui você vai conhecer a Jesus. Aqui você vai conhecer o Espírito Santo. E através desta palavra você vai ser feliz. Porque quando nós temos o amor infinito de Deus em nossas vidas, e podemos transmitir através de nós esse dom imerecido de Deus, nós também transmitimos essa coisa maravilhosa. Ainda que para alguns seja difícil, Deus conhece o nosso coração. Mas a nossa busca é infinita, até que Ele venha. A partir do momento que nós formos fiéis ao Senhor, conhecendo ao Senhor, aleluia, Deus vai mudar a nossa vida por completo. Confia no Senhor. E Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Mas não esqueça, louve, adore, exalte. Ainda que esteja tudo difícil, faça isso, porque Deus, através do louvor e da adoração e da exaltação, Ele vai mudar o quadro da tua vida. O choro pode durar uma noite todinha, mas a alegria vem pela manhã. Eu não estou dizendo que a alegria da manhã pode ser em 12 horas, em 24 horas, pode ser até em 3, 4 dias ou mais. Mas numa certa manhã Deus vai te mostrar a alegria que você precisa. Se tão somente você buscar ao Senhor. Eu quero dizer algo que está bradando no meu coração aqui, eu preciso falar. É conhecido. A palavra de Deus vai nos dizer, igreja, que até os demônios temem e tremem diante do Senhor. Vocês entendem isso? Agora eu vou te dizer, quantos de nós aqui tememos e trememos diante do Senhor? Eu não sei se vocês entenderam a colocação. Os demônios, eles temem e tremem ao Senhor porque eles sabem o poder que Deus tem. E nós sabemos o poder que Deus tem sobre nossas vidas? Entendemos isso em nossas vidas? Só para me finalizar, vou estar lendo Isaías, capítulo 1. Acho que 2 versos só. Isaías, capítulo 1, para finalizar a pregação, que eu acredito que os irmãos já entenderam. Aleluia. A palavra de Deus, igreja, ela nos traz referências. Quando ela vai dizer, né, que você será limpo como a branca lã, está querendo dizer a textura branca da lã. Alvo como a neve, a textura branca da neve. Porque em alguns países não tem uma referência do que é o branco para poder colocar. Mas a Bíblia também nos dá referência daquele que verdadeiramente adora da sua própria maneira e os outros que não adoram.
Isaías capítulo 1 vai trazer uma referência assim, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vocês entenderam a colocação? Aqui não está chamando ninguém de boi nem de jumento não, tá? Ele está colocando uma colocação que os animais sabem quem é o seu dono. Você que cria aí um animalzinho, um cachorrinho desde pequeno, se tu chamar ele não vem. Quando você vai lá botar comida lá, ele não vem comer. Mas aqui está falando que esse povo não tem conhecimento do seu Deus. Que a partir de hoje, igreja, venhamos a conhecer quem é Deus. Venhamos a conhecer quem é Jesus. E venhamos a conhecer quem é o Espírito Santo. Porque não adianta você clamar para quem você não conhece. Não vai adiantar. Você tem que clamar quem você conhece. Busca intimidade com Deus. Busca intimidade. E Deus tem o melhor para todos nós. Eu espero que cada um tenha entendido a palavra. Se não, que o Espírito Santo venha a nos ensinar cada vez mais e mais. Porque aquele que conhece o Espírito Santo sabe que ele faz morada dentro de nós. Dentro daquele que aceita Jesus em sua vida. Dentro daquele que reconhece quem é Deus. E Ele está com gemidos inexprimíveis, levando nossas orações até o céu, para que Deus venha a ouvir. Aí eu penso, se você não conhece o Espírito Santo, será que a tua oração está chegando até a Deus? Deu para entender a colocação agora? Então temos que conhecer a Deus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a cada um. As palmas louvam ao Senhor, em nome de Jesus. Agradeço a Deus.